Nós vamos falar hoje na sã doutrina sobre um assunto que é polêmico, porém é necessário. Nós vamos falar sobre a política. Eu vou falar sobre o quê? Está fraco. Eu vou falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a política. O que é que a Bíblia diz sobre a política? A política é pecado ou não é? Afinal de contas, eu quero saber alguma coisa sobre este assunto. Você pode estar perguntando e Deus reservou hoje para você ouvir. Nós vamos falar da política à luz da Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 13, 14 e 17. Este microfone aqui vai ser usado, que eu vou pedir ao nosso irmão para ler algumas coisas, nosso presbítero, viu? Ele vai ficar usando, com a ajuda de Deus. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 13, 14 e 17. Está escrito: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Apesar de muita gente odiar, rejeitar e chamar a política de pouco higiênica, a verdade é essa, né? A política, ela é necessária para o desenvolvimento da vida de uma nação. Ela se faz necessário. Nação essa na qual a igreja está inserida, não é? A igreja está incluída. Que a igreja queira, que a igreja não queira, ela está incluída na nação. Ela está incluída na população. Também ela exerce uma influência em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, a política, ela está presente. De alguma forma, ela exerce uma influência. Por isso não faz sentido que o crente diga: olha, eu não quero me envolver com a política, porque ele já é envolvido. É nação, é povo, já está inserido, já está envolvido, não é? Então, na verdade, a política, esse termo, essa palavra, este vocábulo, ele tem a sua origem, chamada a sua etimologia. Essa palavra, ela vem do vernáculo grego, que significa polis, cidade. O dicionário da língua portuguesa de Aurélio diz que a política é um conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou a uma sociedade. Diz que é a arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos, ou um modo acertado
de conduzir uma negociação ou mesmo uma estratégia. Então, com essa definição que o dicionário da língua portuguesa define a política, a gente vê que a política é uma ciência de bem governar. Agora, existe a chamada política e existe uma chamada politicagem. E a gente vê muito isso no nosso cenário nacional. Às vezes alguém está chamando de política uma politicagem. E hoje o que tem se apresentado como política no nosso país é uma imitação barata da verdadeira filosofia política. Porque a política em si é a ciência de bem governar. Quando não está havendo um governo correto, ou chamado bem governar, então aí já não é uma política, aí já é uma politicagem. Hoje nós estamos convivendo com crise de autoridade na vida pública, que está refletindo em toda a sociedade, inclusive na família. A gente vê essa crise de autoridade que está refletindo na família. É verdade isso aí, porque a politicagem, ela está como uma epidemia contagiando todas as camadas sociais. Infelizmente. Então, a politicagem é o contrário da política, é o antônimo da política. A politicagem é a prática distorcida da atividade política. É o chamado mercenarismo político. A Bíblia diz em João, capítulo de número 10, eu peço ao nosso presbítero Everaldo Lopes, que ele leia por gentileza, aí você abra a sua Bíblia, em João capítulo 10, versículo de 10 a 13. Acompanhe a leitura silenciosamente na sua Bíblia, João 10, versículos de 10 a 13. Leia por gentileza, irmão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Ok, irmão, muito obrigado. Então, existe esse chamado mercenarismo político, que é a politicagem. E a Bíblia fala sobre isso, o ser mercenário. Assim como existe pastores, entre aspas, que são mercenários, que não é pastor. O povo chama de pastor, mas não é um pastor chamado. Ele é um mercenário. E o mercenário é aquele que faz as coisas por interesse próprio. A gente já ouviu falar de líderes a nível de Brasil e mundial também, não é? Que assumiram cargos públicos e ficaram milionários com isso aí. Milionários injustamente, praticando, na verdade, a chamada politicagem. Alguns foram punidos, presos, etc. Enfim, então, esse tipo de pessoa, esse tipo de governo,
é o governo que se chama, o governo que se usa uma politicagem, ou seja, é na verdade o mercenarismo político, aquele que entra muitas vezes no poder apenas para se beneficiar e deixa a população em sofrimento e em maus lençóis. Então, não adianta você dizer, ou eu não vou me envolver com a política, porque com a política nós somos envolvidos. A política, ela está presente, em primeiro lugar, no céu. Primeiro lugar, onde existe a politicagem não, mas a política, em primeiro lugar, é o céu. Eu pergunto, quem é que tem poder e autoridade no céu? Quem é? É Deus. Quem domina e controla no céu? É Deus, não é? Quem administra o céu? Quem é o governador do céu? É Jeová, é o nosso Deus. Então, nosso Deus, aleluia, é quem tem todo o poder e autoridade no céu. Não só no céu, mas na terra também. É quem domina e quem controla o céu. É quem administra o céu. É quem governa o céu. É o nosso Deus. Então, como todo governo que se preza, o nosso Deus, ele é a maior autoridade no céu e na terra. Mas eu estou falando do céu, dizendo que a política, ela está presente no céu. Então existe o nosso Deus, o nosso Pai, mas ele não trabalha só. Ele pode fazer tudo só, mas ele não governa só. Ele tem o que a gente pode chamar, numa linguagem compreensiva, os seus assessores, os seus auxiliares, os seus servos, aqueles que lhe ajudam a executar o seu governo. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, eu peço ao nosso presbítero, capítulo 6, nosso presbítero de Isaías, de 1 a 7, por gentileza, leia, irmão. Acompanhe a sua Bíblia e veja a assessoria de Deus no céu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém, muito obrigado. Então, a gente percebe aqui a ação, a atitude dos anjos de Deus, dos serafins, cuja a sua função não é só adorar a Deus, é a principal, mas também servir. Vocês sabem que o anjo disse para o homem de Deus: eu sou um conservo teu. E veja que a purificação de Isaías, Deus podia ele mesmo realizar, mas o serafim foi e colocou a brasa, né, e passou nos seus lábios,
e a sua iniquidade foi, na verdade, purificada. Então, aqui no Salmo 91, versículo 7 por diante, mais uma vez um exercício para o nosso presbítero. Salmo 91, versículos 7 a 11. Veja a assessoria que Deus ele tem. Veja bem, Deus pode fazer tudo só, mas ele, e é tanto que depois que ele fez o homem, é muito difícil ele fazer qualquer coisa na terra sem passar por uma criatura humana, não é? Salmo 91, versículo 7 e 11, de 7 a 11. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quem tem certeza que existe anjo de Deus ao teu redor, guardando a tua vida, guardando a tua casa? Aleluia. É o governador do céu quem manda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a política, ela está presente primeiro no céu. Tem a organização política do céu, que Deus ele é o governador e tem os seus súditos. Mas ouça bem, a política, irmão, por incrível que pareça, eu vou usar uma linguagem figurada aqui, mas ela está presente até na natureza. Você sabia dessa? Escuta aí, Gênesis capítulo 1, versículo 16. Eu quero mais uma vez o senhor, irmão. Vai ter condição? Tem, não tem? Vamos, não estou explorando não, não é? Gênesis 1 e 16. Hoje o senhor vai dar uma trabalhada segura aqui. Veja aí. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E aí, dá para dar um glória a Deus? Veja que a palavra aqui é governo. Governo. Política não é pecado. Pecado é a politicagem. É a maneira contrária de se fazer a política. Entre os animais, irmão, existe política também. Entre os animais existe política. Eu quero destacar, por exemplo, entre o elefante, quero destacar as abelhas e quero destacar as formigas. Existe uma organização social, existe governo. Todos nós sabemos que existe com as abelhas uma abelha que governa, que é a abelha rainha. Qual é a abelha que governa? No governo das abelhas, na organização social delas, existe também outro tipo de abelha, que é chamada abelha operária ou obreira. E a abelha operária, ela funciona como os auxiliares de trabalho, entendeu? O ministério. Porque a função da abelha operária na verdade, trabalhar a questão do alimento, trabalhar a questão da construção das colmeias, entendeu? E quando precisa de uma substituição, são as abelhas operárias que vão resolver a questão da política, para ver quem vai ser a nova rainha. Você pode dar glória ao nome de Jesus?
Então tem a abelha rainha, a abelha operária e também os zangões, que são os machos que só servem para a reprodução. Então existe no próprio reino, esse reino, não é? Animal, na natureza, essa organização tem governo. As abelhas têm governo, as formigas têm também, porque as formigas também têm a formiga rainha, tem a formiga operária e tem as formigas que são soldados. São as formigas que ficam guardando do inimigo, entendeu? Que o inimigo venha invadir. Isso é política, irmão. O nome disso é governo. Glória a Deus, não é? E então, entre os elefantes é interessante, porque um elefante ele pode ingerir de 140 a 270 quilos de alimento por dia. E as fêmeas, elas vivem em manada de 10 a 15 animais e é liderada por uma matriarca. Quer dizer, um elefante que é fêmea. Então, e ali ela é o chefe da família. E é interessante também observar que nesse reino animal existe alguns que quem governa é a parte fêmea, é quem governa. Por exemplo, na questão dos leões, a pessoa pensa que é o leão quem governa, mas são leoa. Então, tem a organização social que Deus ele preparou, não é? E a gente precisa entender justamente isso, porque se não tiver governo, irmão, não tem hierarquia, e quando não tem hierarquia, vira bagunça. Todo mundo manda e cada um quer fazer do seu jeito. Quem pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré? Então, a política está presente no céu, na natureza, no reino animal, está presente na família. O pai é o sol, a mãe é a lua e os filhos são as estrelas. Quem é o sol? Quem é o sol? Quem é a lua? E as estrelas? Os filhos. Você pode dizer, pastor, como é que o senhor prova isso? Eu provo na Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo de 9 a 11. Mais uma vez, o nosso amado presbítero. Gênesis 37, versículo de 9 a 11. E sonhou outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Aqui foi o sonho de José. José sonhou e disse ao seu pai, contou a seus irmãos, e ele disse: sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: José, que sonho é esse que você sonhou? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, aqui no caso, na verdade, ele reconhece, ele nos mostra de maneira figurada que o homem, o dono da casa, é como se fosse o sol, e a dona da casa como se fosse a lua, e os filhos as estrelas. E o homem, como o líder, político da sua casa,
ele tem que fazer valer a sua posição. Porque às vezes os filhos começam a dar trabalho dentro de casa e a lua reclama, a lua fala, a lua briga, mas aí as estrelas desobedientes não obedecem. Aí o que é que a lua diz às estrelas? Quando o sol chegar eu vou contar, viu? Deixa o sol chegar. Anabaxandarabacaia. Aleluia. Então, a política está presente em primeiro lugar no céu, está presente na natureza, está presente na família. A gente precisa entender isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24, meu amado irmão. Abra sua Bíblia também, Efésios 5, 22 a 24. Veja aí a política na família. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Veja aí. Então, aqui a gente está vendo a organização política da família. E toda vez que esse quadro ele é invertido e ele não funciona como está preceituado, tem problema na família, tem problema no casamento. Veja aí, quem é o governador da família? 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5, mais uma vez, irmão. 1 Timóteo 3, versículo de 1 a 5. Quem é o governador da família? 1 Timóteo 3, de 1 a 5, por gentileza. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Agora lê o 12, por favor, o 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Quem é o governador da casa? Quem é o governador da casa? É o marido, é o homem. E veja que o termo que é usado aqui é governador, que governe bem. Então, esse é um termo político que é usado, é uma palavra política. Então não adianta você dizer, eu não me envolvo com política. Bem, então você pega a sua casa e deixa os filhos mandar. Deixa os netos mandarem e você saia da sua posição e veja o que é que vai acontecer. Então, queira que a gente não queira, nós estamos envolvidos. É tanto que nessa escolha para o presbitério, o diaconato da igreja, o ministério geral, é observada a questão de como está a política dentro de casa. Quem é que está mandando mesmo? Eu não sou, não é como diz o machismo, né? Mas na verdade, irmão, não é bom que um homem que a mulher quem manda nele, ele seja consagrado da igreja a nada. Ele pode trabalhar, fazer muito serviço na igreja, mas nem diaconato, nem presbitério. Porque ele sai dessa recomendação.
que governa bem a sua casa. E quando a palavra de Deus ela não é obedecida, acontece problemas, acontece destruição. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava ensinando aquele jovem pastor a saber também fazer as escolhas do ministério. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Então, a política está presente no céu, na natureza, na família, e está presente na igreja também. Agora, de vez em quando acontece na igreja uma politicagem, não é? Negociação de cargos. Às vezes a pessoa não tem chamada, nem tem habilidade para determinada função, não tem uma vida recomendada. E às vezes alguém por aí, não é? De alguma forma é detentor de autoridade para separar, e por razões particulares, ele vai muitas vezes e consagra certas pessoas. Pessoas que a igreja já reprova. E essas pessoas só ficam dando trabalho na igreja e dando trabalho aos pastores que vão chegando. E a igreja sofrendo. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Por quê? Por causa, muitas vezes, de uma politicagem, um favoritismo. Então, na igreja, a política está presente. Só que é uma política eclesiástica, porque é da igreja. Então, em Atos, no capítulo 6, mais uma vez, meu irmão, acho que o senhor nunca leu tanto versículo na Bíblia assim na igreja, um culto, mas isso faz bem, bom, né? Isso é ótimo. Né? Faz bem. Atos 6, versículo de 1 a 6, a política na igreja. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Naconal, e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Bem, veja bem aqui. Apareceu uma necessidade social e precisava se criar um programa de distribuição de alimentos entre as pessoas carentes da igreja. E os apóstolos, sabiamente, sabendo que se envolvesse com o social da igreja, eles iam ter que sacrificar a oração e o ministério da palavra. Então, eles viram a necessidade de que houvesse homens, pessoas encarregadas desse assunto. Inclusive, ele chama importante negócio, importante função. Aqui, irmão, tem sido pregado durante longos anos que esse capítulo 6 fala da instituição dos diáconos da igreja. Alguns estudiosos acham que não. Mas vamos pensar aqui. De qualquer maneira, diácono é servo, para servir. Precisava de 7 homens. Veja bem, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração
dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: multidão. Multidão já está dizendo, não era 5 pessoas, não era 10 pessoas, multidão. E nessa multidão, aí o que foi que os discípulos disseram, os apóstolos, depois de convocar? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos. Uma eleição é uma escolha. Aqui pode ser substituída a palavra escolhei por elegei. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões. Aí você veja agora que tem os critérios. Ele disse à multidão: vocês escolham 7 homens. Vocês elejam 7 homens. Agora que sejam homens de boa reputação. Veja, e cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, espirituais e cheio de sabedoria. Isso aqui, irmão, vamos dizer, para o diaconato. Então não pode ser escolhido, por exemplo, para o diaconato, uma pessoa que é viciado, que tem esse mau hábito de comprar e não pagar, porque aí ele não tem boa reputação, então ele já é reprovado. Mas muitas vezes acontece isso. Por quê? Por causa da politicagem. Mas na política não acontece isso. Então ele diz aqui, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A sabedoria não é a sabedoria do mundo, irmão. É a sabedoria de Deus. É aquela sabedoria que a pessoa recebeu de Deus e tem capacidade de evitar tudo que dá prejuízo. Porque tem gente que tem conhecimento, tem inteligência, fala vários idiomas, mas não tem sabedoria. Nem sabe entrar, nem sabe sair. Homens que sabem entrar e saibam sair. Sabem se expressar, sabem se dirigir às pessoas. Então, ele disse aqui, os apóstolos disseram para os discípulos, para a multidão: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões. Quer dizer, veja bem, 7 varões. Agora eu pergunto a você, será que nessa escolha alguém não ficou insatisfeito? Ficou. Porque tinha uma multidão ali. Isso era para escolher 7. Então alguém ficou desgostoso. Com certeza, ficou reclamando, porque achava que devia ser ele. Então, irmão, irmã, quando há mais de um candidato, tem que haver uma eleição. Amém? Se eu tenho uma multidão e só posso escolher 7, então tem que haver uma eleição. Porque aqui não era o chamado uma chapa única. Era 7 cadeiras de serviço. 7 posições para mordomia. E a Bíblia diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram, quer dizer, eleição, elegeram, veja na sua Bíblia se não está escrito elegeram, Atos 6, versículo de número 5, e elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, e apresentaram ante os apóstolos, e eles orando lhe impuseram as mãos. Você sabe o que é isso aqui? É a posse de quem foi eleito. Amém, irmão? Bem, a gente escolheu esse, mas não tem que ter a posse? Não tem a posse?
E eles só podiam trabalhar depois de empossados pelos discípulos, pelos apóstolos, e impuseram as mãos. Então é a mesma coisa, a igreja tem a sua política, os irmãos são escolhidos para servir, diaconato, presbitério ou ministério, mas eles têm que ser o quê? Consagrados, eles têm que ser separados. E eles são separados, eles recebem a liberdade para trabalhar naquela função, depois que ele recebe a oração da convenção, a imposição de mão pelos pastores. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Por isso que ninguém pode sair por aí e alugar uma garagem e abrir e dizer, eu sou pastor agora. Não pode. Ele precisa receber a posse. Aleluia! E quem consagra pastor é pastor. Aleluia! 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 Glória ao nome do Senhor. Então, ouça com atenção aqui, não é? Na igreja tem a política, não é? Tem a política. Eu tenho que procurar me entender com os irmãos do ministério. E os irmãos do ministério também procuram me entender. Dispensa algumas falhas minhas, eu dispenso deles, para poder a gente governar. Se não houver entendimento, não tem governo. Porque a pessoa não pode fazer nada só. Nem nascer, irmão, a pessoa nasce só. Aleluia. Nem um homem é sem a mulher também é sem o homem. Precisa dos dois para poder nascer um. E às vezes nascer até 4. Mas tem que ter quem? Tem que ter também, às vezes, um médico, uma parteira. Então não adianta. Glória a Deus. Então, a gente precisa entender, glória ao nome do Senhor, que na igreja tem o governo. Em Atos capítulo 1, versículo de 21 a 26, meu amado. Atos 1, de 21 a 26. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Veja aí, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Quer dizer, Pedro liderou uma reunião. Ele chamou os discípulos, a igreja, e disse, bem, eu tenho uma reunião. E ele diz, e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e ora, a multidão era de quase 120 pessoas. 120 pessoas. Disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém,
de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Outro assuma o seu lugar. Veja bem. Aí o que ele diz aqui, é interessante o que ele fala aqui sobre, na verdade, os critérios para essa escolha. E diz: é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco, preste atenção, olha a política aqui, olha a eleição. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, e começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ouça com atenção, ouça com atenção. Irmão, os irmãos auxiliares, preste atenção aqui, os irmãos diáconos, preste atenção. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo. Então, Pedro, ele orienta que seja escolhido uma pessoa que conviveu com ele todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. O que isso quer dizer? Seja escolhido um homem que não perdia culto. Seja escolhido um homem que todo o tempo esteve acompanhando Jesus, acompanhando a gente, né? Aí veja bem, ele diz: todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João. Que seja um homem que acompanhe a gente desde que João batizou Jesus. Mas eu não sei como é que a pessoa consagra uma pessoa que só vem para a igreja uma vez por semana, 15 dias, depois passa um mês. Irmão, olha, eu sou objetivo, eu sou direto. Isso é politicagem, irmão. Está fora da Bíblia. Aí fica a igreja desguarnecida, e os irmãos perguntando: cadê o diácono? Cadê os presbíteros? Muitas vezes tem aqueles que não vêm, porque não pode, porque trabalha, não é? E não vem. Mas vai passar uma semana, 15 dias, irmão. Uma pessoa dessa não venha me dizer, eu sei que tem gente que vai achar ruim o que eu vou dizer aqui agora, mas não venha me dizer que foi chamado. Aleluia! E a igreja precisando, muitas vezes, para se tirar uma oferta, só tem um diácono, tem que botar 2 auxiliares. Agora é preciso ter cuidado, que às vezes tem aqueles que são falsos. Eles ficam enganando o pastor. Eles parecem ser aquela pessoa que está na igreja, fica, sabe? Aí quando recebe a consagração, abandona. Tem isso também. Por isso que tem que se orar e pedir a Deus. Então tem que ser um que caminhe, um que esteja presente, assistindo, participando, adorando a doutrina. Veja o que foi que ele disse, que está nos acompanhando desde o batismo de João. Quer dizer, todo o ministério de Jesus. Então, ele diz assim: começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Aí apresentaram 2, José e Matias. Olha, há aqui quase 120 pessoas. Aí apresentaram 2.
Você está vendo, irmão presbítero, como nosso Deus é humilde? A liberdade que Ele dá ao ministério, à igreja, muitas vezes de fazer a sua escolha. Não é assim? Agora, na hora de escolher, tem que depender de Deus na oração. Então, apresentaram dois, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tu tens escolhido, para que tome parte nesse ministério, está vendo? E apostolado, quer dizer, o governo da igreja, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, aí lançando-lhe sortes, que são chamadas sortes sagradas, caiu a sorte sobre Matias, mas o texto diz, e por voto comum, teve voto também. Por que teve voto? Porque tinha 2 candidatos. Quando não tem, não precisa de voto. Um exemplo, né? É aclamação. Eu estou falando a nível de convenção, do nosso meio. Não é precisar ter voto. Só tem um candidato, então é ele mesmo. Então, meus irmãos, na igreja a política está presente. E na terra nem se fala, porque a Bíblia diz que Deus é quem estabelece os reis e quem remove os reis. Eu li um texto aqui que mostra a política na terra, não é? Foi o que a gente leu, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei como ao superior, que é aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então essa organização de política na terra não é do demônio não, irmão. A política não é do demônio não. Agora a politicagem é. A compra de voto, não é? Comprando por favores, entendeu? Isso não é política, isso é politicagem. Glória a Deus. Então ela está presente. E a Bíblia apresenta muitos servos de Deus que ocuparam cargos públicos. Nós temos o exemplo de José, que foi governador, primeiro-ministro. Nós temos o exemplo de Neemias, que foi nomeado governador da Judéia. Nós temos Daniel, que foi principal dos príncipes. E José de Arimateia, que na tradução revista e corrigida, diz que ele era um senador. Nas novas traduções atualizadas e tal, não apresenta ele, ou melhor dizendo, como senador. Não apresenta como uma pessoa importante do Sinédrio. Mas eu fico com a revista corrigida. Era um homem rico, e era um homem senador, e por isso que ele tinha acesso ao rei, tinha acesso ao governador. E ele foi lá e pediu o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que ele era rico, mas ele era crente, ele servia ao Senhor. Então, é possível um rico ser crente. Amém, irmão? É possível um rico ser crente. Não despreza o rico porque ele é rico. Mas ele foi lá e pediu. Quer dizer que Deus precisou daquele homem para cumprir a sua palavra. Porque se um mendigo fosse pedir o corpo de Jesus, o rei não dava não. Uma pessoa sem influência, ele não ia entregar. Então Deus tem o homem certo, na hora certa, para fazer a coisa certa com a pessoa certa. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu falei sobre a política, né? E a politicagem. Mas quais são os passos que o cristão deve dar para fazer a escolha certa do seu candidato? Quais são os passos? O primeiro passo é orar. Orar a Deus antes de qualquer decisão. O crente deve orar, pedindo a Deus a sua direção.
Veja que nas escolhas da igreja, os apóstolos oraram também. Ó Senhor, Tu que és conhecedor dos corações. Então, o primeiro passo para a escolha certa do candidato, se você quiser anotar, você anote, é orar. Qual é o primeiro passo? Segundo passo, você precisa conhecer a biografia do candidato, a história de vida dele, a história da vida dele. Você tem que conhecer, porque você vai exercer uma coisa sublime, que é o voto, que através dos governos, o destino da nação é traçado por eles. Então você precisa saber da biografia, da história da vida daquele candidato. Veja, é importante você observar quais são os líderes do passado e do presente que ele admira. Se o candidato que você estiver pensando, por às vezes, votar, ele é uma pessoa que admirou ou admira claramente, lideranças do passado e do presente que são comunistas, aí você tem que botar o pé no freio. Porque o comunismo é inimigo do cristianismo. Então você tem que olhar quem é que ele admira. Ele dá as entrevistas, você tem que ficar prestando atenção. As pessoas que ele admira, tanto do passado como do presente, não é? Uma terceira coisa. Primeira coisa é segunda coisa é observar a biografia. Primeira coisa é a segunda coisa é a biografia. Veja a história dele. Presta atenção. Irmão, Igreja do Senhor, os mais antigos aqui sabem. Essa geração que chegou agora não sabe porque não alcançou. Mas os irmãos sabem que o Brasil, num passado remoto, ele sempre foi muito cuidadoso na escolha dos seus candidatos. E eu quero dizer a vocês uma coisa, que os candidatos, houve tempo no Brasil que os candidatos, se quiser ser eleitos, tinham que ser bem casados e viver com a esposa. Não é verdade, irmão? Não era assim? E tinha mais um detalhe, é tanto que quando tinha candidato que não estava bem com a esposa, ele dava um jeito de fazer as pazes e tirar foto, porque o brasileiro não votava num homem que não tivesse governando bem a sua família. Glória a Deus. Então, primeira coisa, orar. Segunda, a biografia, observar. E a terceira coisa é fazer a comparação. Compare o que ele fala com o que ele faz. Preste atenção, porque geralmente a pessoa que é candidato a certos cargos públicos já exerceram outros cargos, já tiveram outras políticas, já fizeram muitas promessas. Aí você observe se ele cumpriu, pelo menos a maioria das coisas que ele prometeu. Faça uma comparação e veja se ele faz aquilo que ele fala. E não é difícil hoje, porque nunca o mundo teve tanta informação como tem hoje. Tudo que você quiser saber, você sabe hoje. Veja bem, passos para a escolha do candidato. Primeira coisa a fazer é. Segunda coisa é a biografia. Terceira é a comparação. Veja se ele tem responsabilidade com aquilo que ele fala. Uma quarta coisa que você precisa observar para escolher o candidato
é se ele tem projeto, se ele tem projeto ou não, se ele tem plano de governo e como ele pretende aplicar. Porque às vezes tem candidato que chega com um plano de governo que é impossível ser aplicado. Por exemplo, vamos supor que um candidato diga: olha, se eu for eleito, eu vou dar um celular a todo cidadão dessa cidade. Um exemplo. Então, você tem que observar se ele tem projeto, se ele tem plano de governo e se ele, como ele pretende aplicar. Você não pode nem deve votar numa pessoa simplesmente que quer ser eleito. Não, quer ser eleito para quê? Porque eu quero ajudar o povo. Não, ele tem que ter projeto. Então a primeira coisa que você tem que observar, que você tem que, o primeiro passo é O, o segundo é a bió, o terceiro é a comparar e o quarto é projeto. Uma quinta coisa que você tem que observar para saber escolher o seu candidato é a honestidade. É para ver se ele é honesto, se ele é íntegro ou se já esteve envolvido em algum escândalo. Vocês nunca tiveram uma doutrina dessa, não? Não tem nada. Tem que olhar se ele é honesto. Não, mas ele disse, se ele ganhar, ele vai me dar um emprego. Irmão, nós não podemos trabalhar assim. Não pode ter uma visão de governo, uma visão particular, individual, egoísta. Não. É o bem comum de todos. Tem que ser uma visão coletiva. Não é o benefício de um em detrimento dos outros. Então, você tem que olhar se a honestidade, se ele é íntegro ou se já esteve envolvido em escândalos. Então, se ele já esteve envolvido em escândalos, é bom colocar o pé no freio, porque hoje tem outras opções, não é? Então, vamos ver. Os passos para a escolha do candidato. Passo número 1 é O. Número 2. Número 3. Número 4. Projeto. Quinto, honestidade. E o sexto e último é que esse é de elevada importância para nós nos nossos dias, deve ser primazia para nós, é que você precisa conhecer o chamado viés ideológico do candidato. O viés ideológico são as ideias, os pensamentos dele, os conceitos que ele tem das coisas, a escala de valores dele, o que é que ele valoriza. Então, é a linha de raciocínio dele. Você tem que ver o viés ideológico. O que você tem que ver? O que é que esse candidato defende? Porque se o candidato que você pretende votar, ele defende o aborto, se você votar nele, você vai estar pecando contra Deus. Vocês estão vendo o que é que a igreja brasileira está passando. Vocês estão vendo que pastor já foi preso. E essas leis são feitas por eles. Entendeu? E se a igreja colocar esses homens no poder, eles vão fazer leis e vão amordaçar a gente, irmão, vão perseguir a gente. E a gente vai estar o quê? Ofendendo ao nosso Deus. Por que é que o aborto é pecado? Porque o aborto é um crime. Êxodo 20, versículo 13, por gentileza, irmão. Glória a Deus. Êxodo 20, versículo 13.
Veja aí. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Pronto. Quando é que a vida começa? A vida começa a partir da fecundação. Não adianta que a ciência diga diferente. Mas, biblicamente falando, a vida começa a partir da fecundação. Então, toda criança, que a partir da fecundação, ela foi excluída, é um assassinato que está sendo feito. Então, se você escolhe um candidato que tem esse viés ideológico de apoiar o aborto, até porque o aborto que eles estão apoiando no Brasil, principalmente, irmão, querem usar para o controle de natalidade. Isso é que é um absurdo terrível. Alguém engravida e diz, eu tenho 2 filhos, não vai dar para o terceiro agora não. Vamos controlar para ficar só 2, aí mata a criança. Então, irmão, você tem que olhar o pensamento ideológico do candidato. O que é que ele defende? Ele defende o aborto. Como é que você sabe que ele defende o aborto? É só você pegar o estatuto, porque todo partido político tem o seu estatuto, não é assim, irmão? No estatuto você vai ver, no partido político. Você olha o partido político dele, vê o estatuto. Porque a partir dele se tornar membro daquele partido, é como quem se torna membro da igreja. Ele tem o dever de cumprir as normas da igreja. Ele vai ter o dever de cumprir. Aqui o nosso estatuto, a gente não tem que cumprir? Pronto. Aí o cara diz, não, rapaz, mas eu não vou, quando sair o voto lá, eu não vou apoiar não. Ele é obrigado. Então, veja bem, é um assassinato. Ele defende o aborto, então tem estatuto, estatuto de partido político que nem fala nesses assuntos, mas tem dele que é muito claro. E você procura e vê isso aí. Quem você está pensando em votar? Estou pensando em votar em fulano. Mas como é a vida dele? Ele tem exemplo, ele já se envolveu com escândalo ou alguma coisa. Irmão, eu vou dizer um negócio para vocês. Se eu aqui, como pastor dessa igreja, um exemplo, vocês sabem que eu, graças a Deus, não me envolvo com isso assim, negócio de política. Mas agora ensina a igreja. Toda a vida foi assim. Ensina a igreja. Para Deus não cobrar de mim depois. Então tem que ensinar. Mas quando os crentes vê, qualquer crente ou um pastor, por exemplo, que se mostre afeiçoado ou alguma coisa com algum político que tem a ficha suja, por exemplo, mau exemplo, todo mundo censura. É verdade ou não? Porque o crente sabe que lá em Amós diz, andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Ah, não. Diga, manda mais, Jesus, diga. Porque, irmão, o pecado não só é para quem vai consumar, mas para quem apoia também. Porque, veja bem, existe muitas vezes no crime o autor e o executor. Tem alguém que pagou alguém para matar. Ele não matou, quem matou foi o pistoleiro. Mas ele é criminoso do mesmo jeito, e é o autor, é o pior. Camachandarabacaia. Irmão, a batalha espiritual no Brasil é grande, você não brinque não. Nós não podemos brincar. Nós vamos começar uma campanha de oração aqui. Não vai demorar não, que é para joelho sangrar.
Aleluia. Escute. Ele apoia o aborto, não serve para mim. A descriminalização das drogas, discriminar as drogas, ou seja, tirar esse poder, deixar de ser um crime, não é? Ele aprova isso, ele quer que o uso da droga seja liberado. Você vai votar numa pessoa dessa? Que aprova o uso da maconha, do crack? Nós que somos igreja, nós sabemos que a gente está sofrendo. Eu por aqui vejo, né? Fui visitar o rapaz, vi como é, conversei com ele, ele disse como era a dificuldade, e ainda quer liberar, irmão. Aí se você pega e vota no candidato desse, você está dizendo, eu apoio, você está pecando. Levítico capítulo 10, versículo 9. Aguente só um pouquinho, que eu estou já no final. Levítico 10, versículo 9 e 10. Levítico 10, versículo 9 e 10. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Muito obrigado. Há quem diga que na Bíblia não fala sobre droga, porque são pessoas que esquecem que a droga, que ela é quem é o carro-chefe que inicia a pessoa para todas as outras drogas, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma droga. E é dela que a pessoa passa para as outras. Então a Bíblia fala, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Aqui você já vê uma proibição do uso da bebida forte. Mas vamos ver aí 1 Coríntios 6 e 10. O que é que diz? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 6 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja o que diz. Não erreis, nem os devassos, que são os imorais, nem os efeminados, que são os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. O que é um bêbado? É um viciado em bebida alcoólica. Como é que a pessoa diz que na Bíblia não diz que o viciado não é do reino de Deus? Não, mas não tem isso na Bíblia não. Não tem escrito assim. Mas está dizendo que o bêbado, que é um viciado em bebida, não herdará o reino de Deus. E a bebida alcoólica é uma droga. Então isso equivale para todo tipo de droga. Porque a droga, ela é considerada droga porque ela altera o comportamento da pessoa. Entendeu? Altera o comportamento da pessoa. E às vezes a pessoa fica agressiva, outros, como você já sabe por aí, tanto acontece na questão alcoólica, como também do crack e outras drogas.
Então a Bíblia, ela é muito clara, entendeu? Que o bêbado, quer dizer, aquele que toma droga, se ele não deixar, ele não herdará o reino de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Aguenta um pouquinho aí, para a gente terminar esse assunto. Só um pouquinho. Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito bom, não é? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Está vendo aí? Efésios, Tiago 4, 7, não é? Então, veja bem, resistir ao diabo, quer dizer, você não dê espaço ao diabo. E quando a pessoa começa a beber bebida alcoólica ou vai entrando para a droga, ele está dando espaço ao diabo. Então, a Bíblia diz, não dê espaço a ele. Então, se você dá espaço a ele, você está pecando. E por último, o candidato, veja bem, que apoia o aborto, certo? Apoia o uso de drogas, a liberação para o uso de drogas, esse candidato não serve para você. Amém? E aquele também que tem a ideologia e defende a união homoafetiva, ou seja, a união homossexual. Você também não deve votar nele. Aleluia. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Irmão, diga comigo, eu não posso aprovar o que Deus reprova. Se Deus reprova, eu reprovo também. Levítico 18 e 22. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Veja agora Levítico 20 e 13. 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Olha aí, obrigado. Você viu aí que Deus condena essas uniões? Com o varão te não deitarás, quer dizer, ter relações como se fosse mulher. A abominação é. Levítico 20, 13 diz: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Então, irmão, você não pode facilitar, dar espaço ao diabo, porque se você vota em quem defende essa anomalia, essa anarquia espiritual, você está facilitando os projetos a esse respeito. E escuta que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó, está sendo transmitido. Você sabia que quem quer viver uma vida assim livre, ele não quer só viver uma vida assim livre, eles querem obrigar a gente também a ser como eles. Você tira aí, por causa dessa ideologia também de gênero, né? Você também, se ele abraça a ideologia, esse candidato não serve para você. Camachandarabacaia. Entendeu, irmão? Se a vida conjugal dele já é uma vida conjugal declarada, você não pode votar nele ou nela.
essa mensagem aqui, irmão, você não vai escutar nas igrejas neopentecostais, em alguns programas de televisão. Aleluia. Aleluia. Mas Deus está falando conosco aqui. E eu encerro, vou ler aqui 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Falando sobre a união homoafetiva. Deixa eu localizar aqui, 6:10. Não erreis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, que também são isso, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem vai voltar feliz para casa? Irmão, eu quero agradecer porque eu falei 1h20. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia. Não vote em branco. Exerça o seu direito ao voto. É hora de mostrar que você é cristão. Faça a diferença em nome de Jesus, não é? Estamos vivendo um tempo muito difícil. E a gente não pode, ninguém dá jeito, mas que conversa. Se ficar só você na terra para protestar contra o pecado, proteste. Mas não deixe essa influência do mal tomar conta da tua vida, né? Vamos orar ao Senhor e amanhã à noite, com a ajuda de Deus, vamos estar juntos aqui. Eu preciso orar, né? Essas coisas aí que vêm por aí, a gente precisa orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor dispensou para nós esta noite aqui. A tua orientação, a luz da tua palavra. Meu Deus, nos leva em paz e nos dá uma noite, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Pai do Senhor. Terça-feira. Terça-feira é o recolhimento da cesta básica. Terça-feira.